Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em educação, e para o vídeo de hoje eu preparei um conteúdo um pouquinho diferenciado do que vocês estão acostumados, mas eu acho que vocês vão curtir bastante. A intenção desse vídeo é mostrar um pouquinho de como é feito o meu trabalho de montagem de material e o que eu preciso saber para poder montar um material, mas daí para não ficar tão chato, o que eu fiz? Eu trouxe aqui um pouquinho do material Alice e as direções, que daí eu chamei o vídeo de Alice no País das Direções, porque a direção, gente, é uma coisa que nós aprendemos desde pequenininhos, e daí lá na educação infantil mesmo, vocês vão ver durante a explicação, e daí conforme os anos vão passando, nós começamos a aplicar essa questão de direções em outras áreas, em outras disciplinas. Então a gente tem direção em matemática, nós podemos ter direção em português, dependendo de como você está trabalhando. Temos direção em geografia. Então, tem uma porção de disciplinas que vão utilizar esses conhecimentos e a criança precisa muito saber um pouquinho sobre isso. E daí, onde que eu entro nisso como a designer de material pedagógico? Não a Janaína professora, a Janaína designer de material pedagógico, que são carreiras diferentes, digamos assim. Lógico que lá na sala de aula o professor ele elabora algumas atividades, mas o olhar do professor é diferente do olhar de quem elabora profissionalmente. Por quê? Porque nós que elaboramos profissionalmente, eu preciso colocar isso, porque senão eu não vou me aguentar depois de falar. Mas quando a gente elabora profissionalmente, não de modo informal, que é aquela professora que está em sala de aula e começa a vender material que ela usa na sala de aula, isso é diferente. Quem é o profissional que não está mais na sala de aula, está produzindo, porque uma coisa que eu vou contar para vocês que é inteiramente verdade, que eu até ouvi várias vezes, eu não me lembro o nome do empresário, mas é um empresário que é o dono da franquia de China Inbox, que ele aparece naquele programa Shark Tank, que ele disse uma vez, que ficou muito marcado para mim, é que quando você só tem sucesso quando você se dedica integralmente a uma atividade. E daí eu percebo isso claramente nessa questão entre eu ser uma professora e eu ser uma produtora de material didático. São coisas inteiramente diferentes quando você se dedica a. E vocês vão perceber neste vídeo qual é a grande diferença. Espero pelo menos que eu consiga passar isso. Quem se dedica a produzir o material profissionalmente tem um outro olhar, porque o professor na sala de aula, ele tem a possibilidade de considerar o que ele está observando. Então, ele tem uma observação psicológica daquele ambiente. Eu, como designer de material pedagógico, não. Eu preciso ter consciência de como funciona o cérebro daquela criança naquele ano. Eu preciso conhecer a BNCC, que é a nossa base federal. Então, eu não trabalho por regiões, eu trabalho com base federal. Então, não adianta me perguntar se você faz o material de tal lugar específico. Não faço. Por quê? Porque eu produzo para o Brasil. Então, é um escopo ali federal, né? E eu preciso ter noção de bases neurológicas. Se eu não tiver isso, eu não consigo produzir um material que dê resultado no seu aluno. Porque eu não conheço a sua forma de ensinar e eu não conheço o aluno que você tem na sua sala de aula. Sem conhecer isso, o que eu preciso conhecer? O modo como eu, designer de material pedagógico, vou manipular, moldar, desenvolver esse cérebro, fazer as rotas cerebrais. Parece difícil, né? Mas eu vou explicar tintim por tintim. Fica aí que eu já vou compartilhar a tela para não ficar cansativo para você. Bom, então a Alice, no País das Direções, é uma proposta que eu fiz para o site da loja. E eu vou contar para vocês como que surgiu essa proposta e como que eu fui desenvolvendo conforme eu ia montando o material. Vou colocar aqui um pouquinho maior para ficar melhor para vocês verem. Opa, pulou. Bom, Alice no País das Direções, porque quando eu trabalho um conto, geralmente eu utilizo as imagens desse conto em outros materiais. Por que eu faço isso? Porque eu pago os direitos autorais do ilustrador. E não é uma coisa barata.
quando eu pago esses direitos, eu posso utilizar essas imagens nas atividades em PDF, comercializando, porque está no meu contrato que eu posso fazer isso com aquelas imagens. Se eu utilizar em um só material, não vale a pena fazer a compra dessas imagens. Então, eu acabo utilizando o tema em vários materiais, certo? Então, não é uma coisa que eu pego da internet, gente, eu não sou picareta, sabe? Pegar coisa dos outros na internet, que coisa feia, né? Imagina um profissional da educação fazer isso, não é muito mau exemplo? Pois é. Então, não, a gente compra o direito de reprodução em nossos materiais e nós obedecemos o que está ali, que deve ser comercializado daquela forma. Então, no Alice no País das Direções, qual foi a primeira coisa que eu considerei? Então, item 1 é a BNCC. Por quê? Porque eu preciso buscar na BNCC quais são os recursos que eu tenho dentro do tema das direções, que eu queria trabalhar o mapa do Alice no País das Maravilhas, que é super legal, dentro de uma das séries. Daí eu encontrei lá no primeiro ano 2 códigos de geografia, prestem atenção, geografia. Isso é importante porque depois eu vou desconstruir isso com vocês, que contam como que você vai desenvolver a habilidade, quer dizer, eles trazem qual é a habilidade esperada para aquela série. Então, resumindo a habilidade, porque tem mais coisas escritas lá, seria o EF01GE08, criar mapas geográficos já no primeiro ano. Então, a criança tem que ter a primeira noção disso. E no GE09, identificar e nomear posições. Daí eu li a BNCC, achei lindo, achei que encaixava com a proposta que eu queria da Alice no País das Direções, que eu achei que fazia todo sentido. Seria uma coisa lúdica para a criança, ela começaria a aprender direções. E daí eu pensei assim, bom, a BNCC, ela é muito legal porque ela traz ali um norteamento, um norte. Porém, nós sabemos que, como todo documento muito abrangente, ela tem algumas lacunas. Qual que é a lacuna desse material? Primeiro que quando eu falo de identificar, criar mapas geográficos, eu não estou falando só disso. Eu estou falando de uma outra coisa extremamente importante, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, neste momento. Para eu poder ensinar a criança a criar mapas geográficos, identificar e nomear posições, eu não posso supor que ela já tenha aprendido o que é direita e esquerda, porque eu não estava na educação infantil para ter certeza disso. Eu estou no primeiro ano, porque é uma conteúdo de primeiro ano, e vocês já vão ver que mesmo que você não tenha primeiro ano, você pode aplicar em outras séries, porque é um conteúdo que se seu aluno não teve, ele vai ter dificuldade depois em mapas. Você já vai entender daqui a pouquinho por quê. Tenha paciência. A primeira coisa que eu pensei, como eu já disse até anteriormente, foi que esse conteúdo está lá em geografia. Só que ele não é só de geografia, porque para eu poder criar um mapa geográfico, eu vou precisar de arte, porque o aluno vai ter que ter noção de espacialidade no papel. Eu vou ter que ter noção de direita e esquerda, que entra em matemática, né? São conceitos ali de lateralidade. Também de corpo, né? Então entra na parte de corpo e movimento, direita e esquerda. Não sei se a criança teve. Enfim, é uma série de coisas. Então, eu pensei assim, bom, na BNCC está em geografia, falha 1, porque, na verdade, é um conteúdo interdisciplinar. Daí eu pensei, bom, além dele ser interdisciplinar, ele é transdisciplinar. E aqui eu trouxe para vocês qual é a diferença desses termos. A gente tem a transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a disciplinaridade. A disciplinaridade são as matérias separadas, como elas vêm na BNCC. Então, tem lá geografia, história, sabe? Tudo separadinho. A multidisciplinaridade é quando eu tenho uma matéria e depois eu faço um gancho com outra matéria utilizando o mesmo tema. Então, as matérias estão separadas, mas está sendo trabalhado o mesmo tema. A interdisciplinaridade é quando eu trabalho numa mesma atividade, matérias unidas, 2 ou mais.
E a transdisciplinaridade é quando nós temos várias matérias, aliás, todas. Daí você vai falar assim, nossa, Janaína, mas como que eu posso ter todas as matérias? Esse é o problema. Não é que você vai ter todas as matérias, é que você vai ter todas as bases de matéria. O professor em pedagogia, ele aprende que a transdisciplinaridade é isso. Quando eu, designer de material, falo de transdisciplinaridade, eu não estou falando das matérias escolares. Eu estou falando do que há dentro das matérias escolares que elas se juntam em uma linha reta. É uma coisa completamente diferente. Então, percebe como ser professor é uma coisa e ser designer de material pedagógico é outra? Você precisa ter outros conhecimentos. O professor que faz informalmente ou que faz para a classe, ele precisa estudar essa outra parte para poder entender como elaborar essas atividades. Né? Por que eu estou contando tudo isso? Porque às vezes você olha para a atividade e não pensa em tudo o que foi passado para aquela atividade sair, não é verdade? Então eu vou voltar lá na transdisciplinaridade, que agora finalmente você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Daí eu pensei assim, bom, isso entra direções, né? Aí é uma página do material da Alice e as direções, que está lá no site da loja. E daí eu pensei, bom, direções, a criança tem que ter lateralidade. Não posso supor que uma criança de primeiro ano tenha isso formado, porque eu não estava na educação infantil, não sei como foi trabalhado. Teria que ter sido trabalhado em corpo em movimento e teria que ter sido trabalhado no papel. Como? O lado da letra, o lado do número, essa questão do aluno espelhar, que tem uma razão, que não cabe nesse vídeo, mas tem. E daí eu pensei, bom, como que eu vou fazer isso? Para quem não conhece, nós não temos 5 sentidos, nós temos mais. Um desses sentidos é o sentido vestibular, que ele diz respeito à lateralidade, e ele é captado pelo nosso labirinto. Então, ele vai dizer respeito a equilíbrio, lateralidade. Então, você vai começar a entender o que é direita, esquerda, para cima, para baixo, para o lado, diagonal. Então, todas essas posições, o sentido vestibular é o nosso sentido do corpo humano que capta essa sensação. E daí eu pensei, eu não posso, de forma alguma, entrar direto no mapa da Alice. Porque se eu entrar no mapa da Alice, essa criança não vai absorver o conteúdo que eu quero. Então, eu dei início no material falando sobre lados e posições. Essa daqui é só uma das atividades, tem outras atividades diferentes lá no material. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou retomando o sentido vestibular dessa criança para ter certeza que ela vai saber o que é uma direita e esquerda, o que é para cima, para baixo. No que vai entrar isso mais tarde? Norte, sul, leste, oeste. Então, você percebe que é uma coisa a longo prazo na vida dessa criança. Eu tenho que começar aqui no primeiro ano, já deveria ter começado lá na educação infantil, mas eu retomo para ter certeza que meu aluno, a longo prazo, absorve esse conteúdo. Este é o dever de quem faz o material didático. E daí eu começo a explorar direções. Aqui no exemplo, a gente tem esquerda e direita. Mas no material completo, eu tenho outras direções. Então, eu trabalho outras posições com esse aluno. Daí você deve estar se perguntando, nossa, a Janaína está falando desse material, mas ela nem mostrou esse material na loja. Para quem não conhece, eu tenho uma loja de materiais didáticos, porque eu sou profissional dedicada a material didático. E nessa loja você pode adquirir o material, são preços super em conta, e eu vou mostrar para vocês como que faz antes de continuar a explicação. É muito simples, você entra no site da loja, que é o www.janainespolidorio.com.br. E para você achar o material do Alice e as direções, é mais fácil ainda, né? O site está aqui, ó, janainespolidorio.com.br. E na busca do site, você digita o nome do material, Alice Direções. Não precisa ser inteiro, não.
Quando você digita Alice Direções, o próprio site automaticamente busca esse material para você. E lá no material, você vai ver que ele tem 15 páginas, ou seja, tem bem mais páginas do que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E as páginas, elas dirão respeito exatamente a essa evolução que eu estou mostrando para vocês aqui. Ah, Janaína, mas como que eu recebo esse material? Gente, receber material é coisa de picareta, vamos dizer assim, na internet. Quando você tem uma loja regularizada, você tem direito a ter nessa loja, que tem o dever, a loja tem o dever e você tem o direito. Você tem o direito de ter nessa loja, que tem o dever de lhe fornecer uma área do cliente. Então, como esse material ele é um arquivo para download, o que acontece? Quando você faz o cadastro no site da loja, a nossa loja, janainespolidoria.com.br, cria uma área de cliente para você, para que você possa ter segurança nos materiais e para que eu não seja processada de distribuir material assim abertamente às pessoas. Então, tem toda uma questão jurídica junto. Lá no site, você tem direito a 10 downloads desse material. Ah, mas só 10, Janaína, como que eu vou fazer? Gente, são 10 downloads. Então, quando você faz o primeiro download, você já salva no seu computador. Os outros 9, você deixa para uma emergência. Se daqui a um ano você perdeu esse material no seu computador porque deu um problema, você retorna na sua área de cliente, que é uma área de segurança que eu tenho o dever de lhe fornecer, e você faz o download novamente daquele material, para poder salvar novamente no seu novo dispositivo ou no computador onde você perdeu. Então, tem toda uma questão de segurança que às vezes as pessoas elas não olham, certo? Estou explicando porque às vezes a pessoa escreve assim, não recebi. Não é não recebi, é você não entrou, não retornou ao site da loja para fazer o download em sua área de cliente. Lá no site, inclusive lá no rodapé, vou até mostrar para vocês. Tem uma areazinha, até aparece em qualquer área. Vocês veem que é bem baratinho. Tem gabarito parcial, porque, gente, direita e esquerda é só copiar ali, né? Em dúvidas frequentes, tem aqui, ó, como fazer download. Você entra, não precisa nem entrar em contato conosco. Ela é uma loja que deixa você autônomo. Tem, inclusive, um vídeo mostrando como que você faz para fazer esse download certinho, clique por clique. São 2 cliques. Super simples. Se você não conseguir, você entra em contato com o atendimento da loja pelo WhatsApp que está registrado lá e a Rose vai fazer o seu atendimento, que ela é a nossa atendente dedicada ao site da loja, ok? Voltando lá para nossa função vestibular, que talvez você nem conhecesse antes, e é super importante de conhecer, porque afinal de contas você mexe com o cérebro humano e com o corpo humano, e você nem se dá conta que às vezes não ensina isso em sala de aula, por isso eu preciso embutir isso no meu material didático. Além de explorar as direções, o que acontece? Eu tenho que ter noção da base neurológica, que é aquilo que eu falei para vocês. Vou explicar mais para frente um pouquinho mais sobre essa base neurológica, então não vou me prender aqui. Mas se seu aluno não absorveu que direita é para tal lado, esquerda é para tal lado, para cima, para baixo, diagonal, diagonal direita, diagonal esquerda, ele não vai desenvolver-se em várias disciplinas, várias. Ele não vai desenvolver o corpo, ele não vai desenvolver a questão de mapa, ele não vai compreender várias questões da área de geometria. Então, você vai estar criando um impacto gigantesco na vida dessa criança. Então, a base neurológica é o que vai prover a transdisciplinaridade. A base neurológica aqui é o estímulo desse sentido vestibular que ele vai criar um padrão cerebral para nomear o que são as direções, certo? A base neurológica, ela é estudada por uma neurocientista chamada Tracy Tokuhama Espinosa. Ela também é especialista em bilinguismo, para quem trabalha aí com mais de um idioma. E aqui eu trago outra atividade para vocês,
que é lá do material do Alice e as Direções. Como você pode ver, eu aposto que você pode estar dando aula para um terceiro ano que não consegue fazer essa atividade, embora seja de primeiro ano. Ah, então meu primeiro ano não vai fazer? Vai. Por que o primeiro ano vai fazer? Porque antes de chegar nessa atividade, eu vou ter fornecido ao seu aluno, numa sequenciada, a base neurológica que ele precisa para poder chegar neste tipo de raciocínio. Então, o seu aluno de primeiro ano pode chegar nisso, sim. O que acontece com o de terceiro que não chega é porque ele não teve essa base anteriormente, ok? Então, o que a Tracy Tokuhama faz? Ela detecta 5 bases neurológicas que elas são comuns a todas as áreas. Então, não há área que não trabalhe essas 5 bases neurológicas da Tracy. Elas são essenciais porque são elas, do ponto de vista de quem faz a atividade, de quem elabora, que vão criar uma base neurológica no seu aluno para ter sucesso e para que você possa ter resultado. Sem essa base, é uma atividadezinha. Vamos chamar bem assim, atividadezinha. Então, é aquela atividade bonitinha, mas ela é quantitativa, ela não é qualitativa, certo? Vamos voltar lá. Então, o que envolve essa transdisciplinaridade? Eu saber símbolos. Então, quando eu olho uma flecha, ou quando eu produzo um símbolo de flecha, eu sei para que lado está apontando, nomear aquele lado. Então, eu sei o símbolo que ela representa aqui nesse contexto, né, gente? Porque tem outros contextos. Qual é o padrão de direita e esquerda? Então, essa criança, ela vai usar um padrão. Por exemplo, ela está na sala de aula, ela vai pensar, bom, a janela é o meu lado esquerdo e a porta é o lado direito, por exemplo. Então, ela vai começar a criar esse padrão. Eu, por exemplo, aprendi isso de criança com relógio. Então, desde a minha primeira série, eu ganhei um reloginho do Mickey. E daí eu sabia que na minha mão esquerda eu tinha o relógio. Então, toda vez que me falavam esquerda e direita, meu ponto de referência era o relógio. Então, mesmo que eu não utilize relógio, e na época também quando eu não utilizava, eu sabia que era nessa mão à esquerda. Então, eu tenho um ponto de referência e um padrão a ser seguido. Nesse caso, é o ponto de referência. A gente tem as ordens. Então, as ordens, elas vão entrar ali na leitura do mapa. Aqui vocês têm um mapa porcelanas de chapeleiro. E esse chapeleiro, ele precisa pegar as porcelanas para servir o chá, porque senão ele não vai conseguir servir. Então, eu dou ali instruções para as crianças montarem com flechas. Eles vão desenhar as flechas para cima, para baixo, esquerda, direita, para poder direcionar o chapeleiro nesse labirinto aí, que na verdade é um mapa, né? São as posições do mapa. Qual é a ordem que ele vai andar ali para poder recolher as xícaras? Então, eu trabalho toda essa questão também. Eu estou dando uma base maior para o meu aluno. As categorias. Elas ainda não entram nessa atividade, mas você começa a usar categorias também. Então, mais para frente lá, se você formou isso no primeiro ano, o seu aluno consegue, por exemplo, colocar em categorias quais são os maiores países que se encontram, sei lá, no hemisfério norte, quais são do hemisfério sul. Então, você vai criando categorias dentro do tema estudado, que é o mapas, né? Mais para frente. E a gente tem as relações. Então, qual que é a relação ali entre as posições? Uma em relação à outra. Eu tenho uma atividade nesse material, que não vou mostrar aqui, mas ela está lá, que traz um mapa da Alice inteiro, que as crianças vão colar os locais. E daí eu pergunto assim, sei lá, a Toca do Coelho em relação ao castelo da Rainha de Copas, qual é a referência? Então ele vai falar, ele tem que fazer uma relação. Bom, ela está para baixo à esquerda, ou se não, ela está para cima à direita. Ele tem que formar uma relação, estabelecer entre 2 pontos uma relação para poder responder. Parece complexo, né? Mas não é, gente. Não é complexo.
a primeira série pode fazer, e seus alunos que perderam isso nas outras séries, você pode utilizar esse material, porque você vai resgatar base neurológica do seu aluno. Embora seja um conteúdo de primeiro ano, vou repetir, às vezes esse aluno não teve no primeiro ano isso, então ele precisa criar essa base, certo? É extremamente necessário. Então, você vê até que eu utilizo referências, né, teóricas para poder criar a prática. Então, esse é o meu trabalho como designer de material pedagógico. Inclusive, quando eu dou formação de montagem de material, que essa daí é só sob encomenda, é feito todo um trabalho de acompanhamento semanal com o grupo, para ele poder crescer nessa questão de elaborar os materiais. Porque a gente sabe, né, infelizmente, os livros didáticos nem sempre trazem essa questão, porque nem todo designer, né, de material, ele tem todas essas questões desenvolvidas, então vai depender muito do que a editora contratou. Então, nem sempre você tem como saber se a pessoa que elaborou, ela tem esses conhecimentos. Então, eu me pauto ali na BNCC, como vocês viram. Depois eu passo para o que eu preciso de recepção daquele aluno. Então, nesse caso, eu precisava do sentido vestibular. E daí eu formo uma base neurológica que ela vai servir para todas as matérias, mas que vão formar o alicerce do conhecimento do aluno lá naquele material. Então, eu espero de coração que vocês tenham compreendido essa diferenciação entre uma carreira, que é a de professor, e a carreira que é a de designer de material pedagógico. São coisas extremamente diferentes. São estudos diferentes, são escopos diferentes, são arcabouços diferentes. O que é o arcabouço? São os estudiosos que você vê. Então, por exemplo, como elaboradora de material didático, eu estudo muito John Sweller. Nunca nem ouvi falar dele em pedagogia. Então, é uma questão assim que você precisa de acréscimos que o olhar do professor não vai ter. Você precisa sair da caixa para poder fazer aquilo. Você precisa se dedicar a, certo? Eu espero que vocês tenham realmente gostado do conteúdo, que vocês tenham compreendido como que é a evolução do pensamento ali. Se você achou bacana o material, pode fazer adquirir lá no site da loja. Mas eu vou deixar, se for YouTube, eu tenho a possibilidade de deixar o link aqui embaixo, no resumo do vídeo, para você clicar aí direto. Não recomendo clicar aí direto, gente, porque eu sou aquela que eu acredito que o profissional ele tem que saber o caminho de fazer. Então, tem muita pessoa que vai clicando e depois fica... Nosso cérebro gosta muito de ritual. Então, se você tem o ritual do clique, você não consegue sair daquilo. Daí, quando não tem o link, você não consegue se virar sozinho, não é verdade? Então, é importantíssimo que você aprenda como fazer quando você não tem o link também, certo? Meu dever como capacitadora aqui de profissionais, porque eu também trabalho nessa frente, não sempre, né? Porque a dedicação maior é na elaboração de material didático, mas com toda a base que eu tenho, eu consigo passar algumas coisas assim para as escolas, para as redes municipais. Então, eu trabalho como capacitadora também. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato, podem deixar ali nos comentários, eu coloco vocês em contato com a Si, que é a minha assessora dessa questão comercial. Se inscrevam no canal, porque se você não se inscrever, você não vai saber quando tem vídeo novo. E curta o vídeo, compartilhe as informações, porque é importantíssimo você estar vacinado quanto a atividades que não são de boa qualidade. Então, aqui eu estou me dispondo a explicar sobre a qualidade das atividades para que você entenda a diferença de uma boa e de uma má atividade. Por quê? Porque eu quero que o seu trabalho seja valorizado e o seu trabalho sendo valorizado, dando resultado, nós conseguiremos finalmente uma valorização também financeira, certo? Sem esses resultados, gente, não adianta pedir aumento de salário que não vem. Então, você mostra que você pode com materiais de qualidade e a escola, ela observa e consegue utilizar aquilo para poder justificar que o material é diferenciado, certo? Então, até o próximo vídeo
E agradeço demais a paciência, porque eu quis ser minimamente detalhista nessa, ok? Até a próxima.